Eu tenho aqui um esboço que eu quero compartilhar com vocês hoje. São 5 pontos. São 5 características da igreja que Deus quer edificar. Tá? São 8 e 10, eu vou tentar ser bem rápido. Porque o assunto é meio extenso, mas é fascinante. Eu amo falar sobre a edificação da igreja. Então, para começar, esses 5 pontos, as características da igreja que Deus quer edificar, nós vamos ler Mateus 16. Vamos abrir Mateus capítulo 16, versículo 18. Amém, Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Se prepare que a gente vai ler bastante Bíblia hoje, tá? Amém. Glória a Deus. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está falando isso aqui? Jesus. O que ele falou? Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode fazer assim comigo? Ó. Não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Jesus quer edificar a sua igreja. Amém? Ele quer edificar. Edificar é uma palavra que os arquitetos e os engenheiros usam. E traz a ideia de construir. Colocar tijolo por tijolo. Levantar uma edificação. E Deus, Jesus, Ele quer fazer isso com a igreja. E eu pontuei aqui 5 características, 5 coisas que Deus quer edificar na igreja. Primeiro, Deus quer edificar uma igreja que experimentou o novo nascimento. Amém. Esse é o primeiro ponto que eu coloquei aqui na minha experiência com Deus, na caminhada de 11 anos, uma coisa que eu acho importante. Tá? Deus quer edificar uma igreja que experimentou o que é novo nascimento. Nós vamos ler 2 textos para a gente meditar sobre esse primeiro ponto. O primeiro texto é João capítulo 1, do versículo 12 ao 13. Então vamos abrir no Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então o que está falando aqui? Que Deus dá o poder para uma pessoa se tornar filha de Deus, aqueles que receberam a Jesus e aqueles que creram no seu nome, a saber, os quais não nasceram da vontade do homem, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Aí eu te pergunto, todas as pessoas do mundo são filhas de Deus? Sim ou não? Não. Não. Deus quer ser o pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus. Porque aqui está falando que Deus dá o poder para a pessoa se tornar filho de Deus, aqueles que o receberam e creram no seu nome, os quais não nasceram da vontade do pai e da mãe, da carne, do homem, mas nasceram da vontade de Deus.
Está escrito aqui. Está escrito isso na sua Bíblia? Amém. Está escrito. Vou ler de novo o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Amém. Glória Então a Deus. não é todos, é todos os que o receberam. Mas aí, depois do versículo 13 fala o quê? Aqueles que nasceram da vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para a gente entender um pouco melhor sobre esse negócio de nascer da vontade de Deus, vamos ler João capítulo 3. Só virar a página. Nicodemos. João capítulo 3, do versículo 1 até o 7. Eu vou ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este Nicodemos foi de noite ter com Jesus, foi conversar com Jesus. E ele disse: Rabi, Nicodemos falando com Jesus, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus falou isso para o cara. Olha o versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos. Ele ficou com uma interrogação na cabeça e perguntou para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Uma pergunta, entendeu nada? Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha o versículo 6, é sensacional. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Irmãos, Deus quer edificar uma igreja que primeiramente experimentou esse novo nascimento, porque senão vai ser sempre carne, porque nasceu da carne, vai ser sempre carne, vai sempre manifestar frutos da carne. A vida espiritual de uma pessoa começa quando ela nasce de novo, nasce do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A vida espiritual começa quando você nasce do Espírito. Aí eu te pergunto, você nasceu de novo? Responde para você. Você foi batizado? Aqui ele fala, nasceu da água e do Espírito. Ah, eu fui, quando eu tinha 6 meses, jogaram uma água na minha cabeça. A gente já aprendeu essa lição, né? Eu não preciso falar isso aqui, né? Por favor. Quando a pessoa nasce de novo, a vida dela é transformada, porque ela nasceu da vontade de Deus. Eu nasci em 1985, dia 15 de setembro de 1985, eu nasci da vontade da carne do meu pai e da minha mãe. Só que em 2004, eu nasci do Espírito de Deus, da água e do Espírito. Aí minha vida mudou. Aí se cumpre aquele que está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quantos estão entendendo? Amém, Jesus. Quando a pessoa nasce de novo, olha essa anotação aqui, eu li num livro de um irmão chamado Jorge Mitian. Ele tem um livro chamado Projeto do Eterno. Eu recomendo esse livro para todos vocês. Projeto do Eterno é o nome do livro. Ele escreveu nesse livro assim, falando sobre o novo nascimento, ele escreveu assim, ó: as coisas da velha vida, a má conduta, os pecados, a rebeldia,
os costumes mundanos, a concupiscência da carne, a vã maneira de viver se tornam coisas do passado. Amém, Jesus. Todas essas coisas se tornam coisas do passado, quando a pessoa nasce de novo. Porque nasceu do Espírito e da água, está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, os pecados, concupiscência da carne, comportamento mundano, fica no passado. Isso acontece com as pessoas que nascem de novo. Acontece. Amém, Jesus. Deus quer edificar uma igreja que experimentou o novo nascimento, senão não é nem igreja. Segundo, Deus quer edificar uma igreja que tenha Jesus como centro de todas as coisas. Para entender um pouco melhor sobre isso, nós vamos ler um versículo só, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Vamos abrir lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Sabe quem está falando isso aí? Jesus. Para quem? Para quem? Sabe para quem que ele está falando isso? Olha no versículo 14, você vai descobrir para quem que ele está falando isso aí. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve essas coisas. Aí ele chega nesse versículo 14 aqui e fala isso aqui, ó. Jesus falando para a igreja. A gente usa errado, a gente usa para evangelizar o mundo. Mas essa palavra aqui, Jesus está falando para a igreja. Está escrito aqui, ó, no versículo 14. Ele está falando para a igreja. Sabe por quê? Porque Jesus não estava no centro, não estava mais dentro da igreja, estava do lado de fora, batendo na porta para entrar. Vocês me tiraram do centro, vocês me tiraram daí de dentro. Eu estou aqui fora batendo. Deixa eu entrar. Está ouvindo eu bater? Eles perderam a centralidade de Cristo Jesus. Paulo falou em 1 Coríntios 3 que ninguém pode lançar outro fundamento a não ser o qual já foi posto, que é Jesus. A igreja não é edificada sobre um conceito. A igreja não é edificada sobre uma doutrina. A igreja não é edificada sobre um ministério. A igreja não é edificada sobre um apóstolo. A igreja não é edificada sobre um profeta. A igreja não é edificada sobre um evangelista, nem pastor e nem mestre. A igreja é edificada sobre Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E se nós perdemos isso de vista, irmãos, nós perdemos tudo. É verdade, Senhor. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco o nosso conceito. A gente acha que Deus existe para realizar os nossos sonhos e fazer a nossa vontade e nos servir. É o contrário. Nós existimos para fazer a vontade dele. Amém, Jesus. Nós somos os servos. O Senhor aqui é Ele. É verdade, Senhor. Eu que vivo para fazer a vontade dele. É Ele que vive para realizar meus sonhos. Qual foi a oração de Jesus? A oração do Pai Nosso lá, famosa lá. Pai Nosso, sai no céu, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra, do jeitinho que ela é feita no céu. Em Mateus 26, Jesus no Getsemane: se for possível, passa de mim, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Amém, Jesus. Aí é que entra a cruz. Quando a minha vontade entra em conflito com a vontade de Deus, eu tomo a minha cruz para fazer a vontade dele. Porque Ele é o centro. Nós vivemos para servir a Ele.
E Ele é a pessoa mais importante aqui. Amém, Jesus. Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. A igreja não pertence aos apóstolos, nem aos pastores. A igreja tem um só dono. Jesus. Jesus. Amém. 3. Deus quer edificar uma igreja que vive em santidade. Para a gente entender um pouco melhor sobre santidade, nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 4. Vamos lá. Versículo 1 e 2. Primeira Timóteo capítulo 4. Versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Consegue colocar o versículo 2 aí? Olha, beleza? Pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm a sua própria consciência cauterizada. Presta atenção nesse negócio aqui, ó. Consciência cauterizada. Você sabe o que é consciência? Quantos têm consciência aqui? Todos nós temos consciência. Sabe o que é consciência cauterizada? Estancada. É uma consciência estancada. Sabe como que alguém consegue cauterizar a própria consciência? O caminho de cauterizar a própria consciência é esse aqui, ó. A pessoa comete um pecado. Aí a consciência dela acusa. Ela chora, pede perdão, confessa, se arrepende, levanta e continua andando com a caminhada. Aí comete o mesmo pecado de novo. Aí a consciência acusa mais ou menos. Aí a pessoa chora, pede perdão, não confessa e continua a caminhada. Levanta e vai. Aí ele volta a cometer o mesmo pecado outra vez. Na mesma área, no mesmo problema. Aí a consciência acusa um pouquinho. Aí ele só pede perdão para Deus, levanta e continua a caminhada. Aí ele volta a repetir o mesmo pecado de novo. Aí a consciência não acusa mais. Aí cauterizou a consciência. É assim que o discípulo de Jesus cauteriza a sua consciência, cometendo o mesmo pecado repetidas vezes. Aí eu te pergunto, sua consciência, como está? Cauterizada? Cuidado. No versículo 1 fala que alguns se apostataram da fé, afundaram, se desviaram. Tem uma outra palavra que Paulo fala para Timóteo, que alguns que rejeitaram a boa consciência naufragaram na fé. Acho que é o capítulo 1 do primeiro de 1 Timóteo. Em 1 Timóteo 3, ele fala assim que nós conservamos a fé mantendo a consciência limpa. Sabe o que acontece? A consciência, ela se reprograma, entende? Tipo assim, eu vou lá e fico repetindo esse mesmo pecado sempre, aí a consciência, ela para de acusar, porque ela fala assim, bom, se o Márcio repete tanto essa prática, deve ser correto fazer isso, e eu estou errada de acusar ele, então eu vou parar. Aí a consciência para de te acusar, aí cauterizou. Aí você peca e não te dói mais.
o fato de ter desagradado o nosso Pai. Que triste é ver irmãos e até pastores cauterizando a consciência. Muito triste. Me dói demais. Dói demais ver a igreja assim. Imagina Deus. Uma vez eu estava em casa e a esposa de um pastor me ligou. E ela falou assim: irmão Márcio, eu tive uma visão de um anjo descendo do céu e indo falar com o meu filho. O filho dela está nas drogas. E esse anjo, irmão, era você. Portanto, em obediência à visão, essa visão, por favor, vai lá conversar com o meu filho. Ela vem falando isso por telefone. E eu falei assim: mas pastora, calma, não é assim. Vamos orar primeiro, vou orar aqui essa semana. Na semana que vem eu vou na tua casa dar uma palavra para o seu marido, o pastor e a senhora. A gente ora junto. Vou dar uma palavra para abençoar a vida de vocês. Não, irmão, você tem que vir conversar com meu filho hoje, porque ele quer ir embora para o sul do país, hoje à noite. Mas pastora, eu nem troco ideia com ele, eu vou falar o que para ele? Ah, inventa que você está interessado no carro dele, e aí você puxa assunto e começa a conversar com ele. Eu fiquei absurdado. Você já ficou absurdado? Alguma vez? Já ficou absurdado? Pastora, que história é essa? Vamos fazer a obra de Deus com mentira agora? É assim? É assim que a gente vai converter os nossos filhos? É assim que a gente vai fazer a obra de Deus? Ah, mas é porque se você contar para ele que eu te liguei, ele vai me agredir. Então eu não vou. A obra de Deus não é a preço de pecado. Pecado não é uma opção. Ah, tá bom, eu deixo você falar que fui eu que te liguei, e se ele me agredir, eu pago o preço. Tá bom. Aí eu fui lá conversar lá com o rebelde. Aí eu conversei com ele me jogou uma conversa fiada, não me deu resposta nenhuma, e nem daí eu fui embora para casa. Aí algumas semanas, não sei quanto tempo depois, eu encontrei esse casal de pastores na rua. Aí a irmã falou: irmão, eu sabia que você era um anjo, meu filho ficou. E eu olhei assim, triste para ela, porque ela não estava preocupada com santidade. E aí eu aprendi o que significa consciência cauterizada. Foi através dessa experiência negativa que eu aprendi o que significa essa palavra de Paulo para Timóteo, consciência cauterizada. Ela mente e... Você mente? Ah, é só uma mentirinha amarela. A mentirinha necessária. Eu trabalhava eu trabalhei na Nelson Pascoaloto, né? Sabe o que é isso? É uma empresa de cobrança. A pessoa financia um carro lá e eu era o cobrador, eu ligava para cobrar. Nossa. Lá eles ensinavam a gente a mentir para a pessoa. Se você não pagar até amanhã, eu mando o oficial de justiça na tua casa, às 2 horas, pegar teu carro. Mentira. E eu não mentia, eu não vou. Fui perseguido lá dentro. Cada hora me mandavam para um canto, me mandaram para o gerente, me ameaçaram de dar advertência, me ameaçaram de mandar eu ir embora se eu não mentisse. Fui perseguido. No Brasil. Já pensou?
dentro do Brasil, com a liberdade que a gente tem de pregar o evangelho nas praças. Lá no Oriente Médio, se você faz isso, eles matam você. Me senti um apóstolo, né? Sendo perseguido por causa da palavra. Fiquei todo inchado, né? A honra e a alegria de ser digno de ser perseguido por causa do nome de Jesus. E honra. Amém, Jesus. E alegria. Existe um grito que sai do coração de Deus que diz assim: santidade ao Senhor. Não sei se você consegue escutar, mas Deus está gritando isso para a igreja. Gritando. Santidade ao Senhor. Deus quer edificar uma igreja que vive em santidade. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Santidade ao Senhor. Eu gosto de uma palavra de Eclesiastes 10:1, que ele fala assim, ó: a mosca morta no unguento do perfumador já produz mau cheiro, já exala mau cheiro. Assim é um pouco de estultícia num homem sábio. O unguento do perfumador exala perfume suave. Só que uma mosquinha morta, uma só, no unguento já exala mau cheiro, estraga o unguento inteiro. Assim é um pouco de estultícia no coração, na vida de um homem. As moscas mortas fazem com que o unguento do perfumista emita mau cheiro. Assim, um pouco de estultícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. Uma mosquinha morta. Aí você fala: mas é só uma mentirinha, é só um pecadinho, é só uma mosquinha. Aí cai na sua vida, entra uma mosquinha na sua vida, já começa a exalar cheiro de pecado. O que eu tenho que fazer? Confessar. Onde está escrito isso na Bíblia? 1 João 1,9. Leia a Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o que nós temos que fazer com o pecado? Confessar. Confessar. Confessa para Deus. Procura os pastores, seus líderes, seus discipuladores, os irmãos de confiança. Eu preciso abrir minha vida, eu preciso receber oração. Sejamos humildes. Voltemos aos caminhos antigos, quando nós confessávamos os nossos pecados e não nos importávamos com a nossa imagem. Amém, Jesus. Glória a Deus. No começo do ano eu fui pregar no Peru. E quando eu ministrei essa palavra aqui, teve uma senhora que me procurou, chorando com as duas filhas pequenas, falando, confessando que a consciência dela estava cauterizada e ela tinha traído o marido dela, tinha adulterado, e ela nunca tinha confessado isso. E aquilo estava pesando, e ela não conseguia viver mais aquele negócio. Ela precisava abrir, confessar, pôr na luz, receber o perdão de Deus. Nesse mesmo retiro veio um jovem, líder dos jovens, lá no Peru, em Lima, confessar que a consciência dele estava cauterizada e ele estava há um ano atolado em pornografia na internet e masturbação. Atolado. Não conseguia sair. Nunca tinha confessado. Líder dos jovens. Chorava aquele guri. Ele me abraçou assim, ó. Chorou compulsivamente. Eu não lembro de ter visto alguém chorar que nem esse guri chorou. O pecado é pesado. A santidade é agradável. A santidade é linda. Maravilhosa.
Quarto ponto. São 15 para as 9. Quarto ponto. Eu vou falando, vai ser mais rápido aqui, tá? Deus quer edificar uma igreja que vive em unidade. Amém. Glória a Deus. O texto é João 17, 21. Vamos ler rapidinho. João capítulo 17, versículo 21. Jesus orando a Deus, hein? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha aqui que Jesus está orando. Pai, que todos eles, me incluam nisso, todos eles sejam um. Para quê? Para que o mundo creia. Eu aprendi que a divisão da igreja é um péssimo testemunho para o mundo crer. É verdade, Pai. Quando eu estava recém-convertido, eu estava no meu trabalho, pregando o evangelho para um carinha, falando de Jesus, e tinha um outro companheiro de trabalho que era um irmão, mas não congrega comigo, ele anda em um outro grupo, em Agudos, e ele me interrompeu e falou assim: eu não creio nisso que você está falando, não foi assim que eu aprendi do meu pastor, na minha denominação. Esse irmão falou para mim. E o rapaz que eu estava ali tentando evangelizar, olhou para nós dois assim, mais ou menos assim: se vocês dois, que são cristãos, não se entendem, vocês querem me convencer do quê? Casa dividida não subsiste. Me matou quando ele falou isso. Ele tinha razão. Nós estamos divididos. Não subsiste isso. Tem várias denominações na mesma cidade. Quando eu leio Atos, eu percebo que a natureza original da igreja é uma em cada cidade. E a única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A igreja que estava em Jerusalém, a igreja que estava em Samaria, a igreja que estava em Antioquia, a igreja que estava em Corinto, a igreja que estava em Éfeso. E ele não fala as igrejas, ele fala a igreja. Sabe por quê? Porque a natureza original da igreja é uma só em cada cidade. Lê a Reforma Protestante para você ver. Ali começou a divisão. Teve pontos positivos. Nós recuperamos a espiritualidade. Mas desencadeou numa divisão atrás de divisão. É verdade, sim. Não vou falar sobre a Reforma Protestante. Eu amo esse tema. Eu não vou falar sobre isso aqui hoje, senão eu vou me estender muito. Mas nesse dia que esse irmão me cortou e esse rapaz que eu estava tentando evangelizar olhou assim, mais ou menos, e falou algumas coisas mais ou menos parecidas com isso, eu fui embora para casa, chorei muito em casa nesse dia, sozinho. E comecei a pedir perdão para Deus pelas nossas divisões. A partir daquele dia eu me comprometi: Deus, a partir de hoje eu vou ensinar a unidade da igreja. Eu vou crer na unidade da igreja. Amém, Senhor. Eu vou profetizar que a igreja vai recuperar a sua unidade. Amém, Senhor. Para que o mundo creia. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Deus quer edificar, Deus quer recuperar, na verdade, né? É verdade, A Senhor. unidade da igreja. Último, eu termino. Deus quer edificar uma igreja que anda no Espírito. Amém, Senhor. Gálatas 5. Vamos ler rapidinho, eu já termino. Gálatas capítulo 5. Ó, a gente vai ler o versículo 16 e o 17. E depois a gente pula para o 24 e o 25. Mas fica de tarefa para você ler na sua casa Gálatas capítulo 5 inteiro. Tá? Tem 26 versículos só. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 agora.
Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo 24 agora. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, tem uma luta dentro de nós, da carne e do Espírito. A carne puxando a gente para o pecado, e o Espírito puxando a gente para a santidade. Tem uma luta dentro de nós. Sabe aquele negócio assim, ó? Ah, eu não estou sentindo de fazer isso. Ah, mas eu não sinto de ler a Bíblia. Ah, mas eu não estou sentindo de orar. Ah, mas eu não estou sentindo de perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Aí você acha que Deus não está produzindo isso em você e você não precisa fazer. Engano. Isso aí é carne. A tua carne, ela não quer ler a Bíblia. A tua carne não quer orar. Não quer buscar o Senhor na tua casa. A tua carne não quer perdoar. Ela não sente de perdoar. A tua carne sente de guardar rancor, amargura. É isso que é a tua carne, porque é uma luta. A carne milita contra o Espírito contra a carne. Só que nós não vivemos segundo a carne. Nós não dependemos da nossa carne sentir vontade para fazer. Nós fazemos por obediência. Isso é andar no Espírito. Sabe qual é o nome disso? Senso de responsabilidade. Tem um irmão de Jundiaí chamado Jamê Nobre falou uma vez sobre isso conosco. Senso de responsabilidade. Eu não sinto de acordar às 6 horas da manhã para ir trabalhar. Eu sinto de continuar na cama até meio-dia. Só que eu não faço o que eu sinto vontade de fazer. Eu levanto e vou trabalhar. Isso se chama senso de responsabilidade. É minha responsabilidade ler a Bíblia. É minha responsabilidade pregar o Evangelho. É minha responsabilidade orar. É minha responsabilidade jejuar. A minha carne não sente de fazer isso. Eu faço por obediência. Hebreus 5,8 fala que Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quanto mais nós, irmãos, temos que aprender a obedecer. Aprender a ser obediente ao senhorio de Cristo, ao governo de Deus sobre nós, mesmo que a gente não tenha vontade. Tem um irmão em Porto Alegre chamado Azaf. Conhece o Azaf? Aquele que canta Eu sei que foi pago um alto preço. O irmão compôs essa música, chama Azaf. Ele tem um filho, hoje tem 18 anos, mas quando o filho dele tinha 6 anos, o filho dele chama André, tocava violino. Daí, em julho, em Porto Alegre, aquele frio de rachar, chove um dia, chove outro dia, chove a semana inteira. E o filho dele, de quarta de manhã, era aula de violino. Acho que era quarta de manhã. Aí ele foi pegar o filho dele de 6 aninhos, todo enroladinho na coberta, naquele frio de rachar de Porto Alegre. Filho, vamos para a aula de violino. Não, pai, eu não quero ir para a aula, pai. Não, filho, mas por que você não quer ir para a aula? O Azaf falava para o filho dele. Daí ele, não, eu não estou com vontade. Filho, papai e mamãe vai contra a sua vontade. E papai e mamãe não vai deixar você parar a aula de violino até o final do primeiro livrinho. Porque na nossa casa nós temos projetos inteiros. Você não vai parar pela metade. E nós vamos contra a sua vontade. Porque algumas coisas nós fazemos por obediência, não por vontade. Olha que palavra do Azaf, cara. Sensacional. Isso é andar no Espírito. A tua carne não sente vontade de fazer. Mas nós não andamos segundo a carne. Nós andamos segundo o Espírito. Obediência. Nós temos que aprender esse negócio. Diz para o irmão que está do seu lado, obediência. Amém, irmãos? Amém. 5 pontos
Deus quer edificar uma igreja que experimentou o novo nascimento. Deus quer edificar uma igreja que tem Jesus como centro de todas as coisas. Deus quer edificar uma igreja que vive em santidade. Deus quer edificar uma igreja que vive em unidade. E Deus quer edificar uma igreja que anda no Espírito. Amém, irmãos? Amém. Vocês recebem essa palavra? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.